Olá, pessoal. Meu nome é Mayara, eu sou biomédica. Eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico da Covid-19, da SARS-CoV-2, apresentando o teste rápido e o teste de RT-PCR. Eu vou iniciar com alguns conceitos e logo depois eu já vou passar para o teste. O teste sorológico, bem conhecido como teste rápido, ele é um teste qualitativo de detecção de anticorpos no sangue de uma pessoa que está ou esteve infectada. Portanto, é um teste imunológico que vai nos dizer se o organismo já teve contato com o vírus ou não. Antígeno é qualquer molécula estranha ao nosso organismo que vai gerar uma produção de anticorpos. Nesse caso, uma partícula viral, uma partezinha do vírus. Anticorpos são também chamados de imunoglobulinas e são proteínas altamente específicas sintetizadas em resposta a um antígeno, onde a principal função vai ser a defesa do nosso organismo. Eles vão se ligar e fazer o reconhecimento desses antígenos, podendo neutralizar ou destruí-los. As principais imunoglobulinas que eu vou aqui destacar são as imunoglobulinas IgM e IgG. A IgM, ela é a primeira resposta do nosso organismo à infecção, a uma resposta aguda da infecção, de uma fase aguda da infecção. É a nossa resposta recente, resposta imune recente. E o IgM, então, é uma resposta secundária, numa fase crônica da infecção. Quais são as recomendações do teste? Quando que deve ser feito? Em pelo menos 10 dias após o aparecimento dos sintomas característicos da Covid-19. Isso porque, vamos olhar para o gráfico. Na horizontal tenho as semanas de sintoma e na vertical eu tenho a partícula detectável. A produção de IgM ela vai estar bastante aumentada ali nos 7 a 8 dias após o aparecimento dos sintomas, que vai ser também onde vai ter início a produção de IgG. Então, eu vou ter uma quantidade simultânea desses dois anticorpos ali a partir dos 10 dias de contato com o vírus. O método, ele é um método imunocromatográfico, onde a amostra pode ser sangue total, soro ou plasma. Eu tenho um dispositivo com uma região chamada de poço, onde vai ser adicionada a amostra e o tampão, e uma janela de leitura, onde C corresponde ao nosso controle processual, G ao anticorpo IgG e M ao anticorpo IgE. Dentro desse dispositivo, tem uma membrana de nitrocelulose, que é uma fase sólida, onde estão fixados numa primeira região antígenos da SARS-CoV-2 ligados a partículas coloidais de ouro, formando um conjugado. Essas partículas elas vão tornar visível depois a fita do teste. E uma segunda região, que é a nossa região teste, onde eu tenho então fixados anti-anticorpos, anti-IgG e anti-IgM. E uma outra regiãozinha de controle mesmo. Então, quando eu adiciono a amostra a essa membrana, se eu tenho a presença de anticorpos, esses anticorpos se ligam ao conjugado. No momento que eu adiciono o tampão, essa combinação do anticorpo com o conjugado vai correr ao longo dessa membrana, chegando à região teste. Se houver a presença de anticorpos IgG, eu tenho a marcação de uma linha visível na região G. Se tiver anticorpos IgM, uma marcação visível na região M. E a gente ainda precisa que a região C seja marcada para visualizar o teste, para validar o teste. Quais são os resultados possíveis? Exemplo 1. Eu tenho apenas marcado a região C. Então, o teste é válido, mas é negativo para os anticorpos IgM e IgG.
Exemplo 2, eu tenho a região C marcada e a região M. Então, teste válido, IgM positivo, início da infecção, infecção recente. Exemplo 3, região C visível, região G visível. Então, teste válido, IgG positivo e já uma fase crônica da infecção. E aqui, no exemplo 4, eu tenho C marcado, G marcado e M marcado. Então, os dois anticorpos positivos quer dizer que eu estou passando de uma fase aguda da infecção para uma fase crônica. Chegando no teste molecular, o tão famoso teste da RT-PCR. Então, a RT-PCR significa transcriptase reversa seguida de reação em cadeia da polimerase. Logo, a gente vai entender o porquê desse nome. Carga viral é a quantidade de vírus que está presente no organismo da pessoa infectada. A recomendação desse teste é que seja realizado entre 3 e 5 dias após o aparecimento dos sintomas, então ali na primeira semana, porque é onde a gente tem a maior carga viral, né? Após ali, vamos olhar para o gráfico de novo, após ali os 15, 16 dias, a gente já tem uma queda brusca dessa carga viral, e aí a gente acaba não conseguindo fazer a detecção do vírus. Então, ele pode ser realizado até 10 dias após o aparecimento dos sintomas. Além disso, não. Um método. A amostra que a gente utiliza são células infectadas pelo vírus. Então, no muco, a gente também tem a presença de células. É uma coleta um pouquinho diferente, com swab, onde a gente faz uma coleta nasofaríngea, entrando pela região nasal até o fundo da faringe, precisa fazer um esfregaço, e depois também pela cavidade oral, chegando ao fundo da garganta. Após isso, a gente faz a extração do RNA. Então, esse vírus, ele libera o material genético dele dentro das células, dentro do núcleo da célula. Para a gente ter esse material genético livre, a gente precisa romper essas células com algumas substâncias. A quantidade de material genético que a gente tem é muito pequena para ser detectada. Então, a gente precisa multiplicar esse material genético, mas antes disso, a gente precisa fazer a conversão do RNA para DNA. Isso é feito com uma enzima chamada transcriptase reversa. Após isso, a gente faz um processo chamado amplificação, que nada mais é do que fazer várias cópias do DNA. Isso é feito com uma enzima chamada DNA polimerase. Para a gente conseguir visualizar isso, a gente usa sondas de fluorescências. Quando a DNA polimerase está amplificando o DNA, essa fluorescência é liberada, é uma cor que é liberada, e a gente consegue detectar isso por um computador. Então, a fluorescência ela vai ser proporcional à quantidade de DNA que está sendo amplificado, e assim a gente pode validar o teste como positivo. Aqui, um exemplo de resultado. Então, eu posso perceber aqui em verde o aumento da fluorescência a partir dos números de ciclo, né? Aqui é um ciclo, aqui é 2 ciclos, aqui é 3 ciclos. Assim como vai aumentando a quantidade de DNA amplificado, eu vou tendo um sinal de fluorescência. Quando ele é negativo, eu não tenho sinal de fluorescência. Por quê? Porque se não tem vírus, não tem RNA, não tem DNA e não tem amplificação. Importante, gente. Se o resultado do teste rápido for negativo, isso indica que eu não tenho Covid-19? Não. O teste rápido, ele não tem função de diagnósticos como confirmação ou descarte da infecção por Covid-19. Porque existem diversos fatores que vão influenciar o teste, como a sensibilidade
e as condições do paciente, se ele já teve uma resposta imune ou não. Lembrando que demora um tempo para a gente ter uma produção detectável de anticorpos. Então, o nosso padrão ouro aqui vai ser a RT-PCR, ele vai ser um teste definitivo para o diagnóstico e é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é nos falsos negativos, né? O que pode gerar falsos negativos? O tempo da infecção pela baixa resposta imunológica, que é, lembrem daquele gráfico, eu tenho um tempo até eu produzir os anticorpos e a baixa sensibilidade do teste, né? Retornando o que a gente estava falando. Para o teste de RT-PCR, a baixa carga viral, que isso ocorre após um tempo já da infecção, uma coleta mal sucedida, né, onde a gente não conseguiu ter quantidades de células suficientes para extrair o RNA, e uma falha processual, né, durante a realização do teste por N fatores. Aqui fica a referência sobre o diagnóstico, né, a partir do Ministério da Saúde, o meu contato também para alguma dúvida. E agradeço para quem está assistindo, tentei deixar um material bastante acessível para que mais pessoas tivessem acesso. E é isso, se cuidem e abraço virtual para todo mundo.